Oi pessoal do Terceirão, saudade de vocês, muita mesmo. Gostaria que a gente pudesse voltar pessoalmente, infelizmente ainda não é possível, né? Então eu quero gravar esse vídeo para esclarecer e retomar algumas coisinhas antes de nós darmos continuidade à matéria de história, tá? Até antes das nossas férias, eu enviei um vídeo para vocês lá no Classroom, que até então era a plataforma que a gente utilizava. Agora nós vamos passar a utilizar o Microsoft Teams, mas eu vou continuar salvando os vídeos que eu tenho feito no meu canal do YouTube para não perder, para não correr esse risco. Inclusive eu adiantei gravando durante as férias algumas aulas para poder ir disponibilizando para vocês, porque eu tenho muito receio da minha internet. Eu até troquei a internet, mas ela tem falhado em alguns momentos, então eu não quero deixar para a última hora para eu não correr o risco de prejudicá-los, tá bom? Bom, o último vídeo que eu enviei para vocês foi sobre feudalismo, que abordava desde a Alta Idade Média até a Baixa Idade Média, falando da crise do sistema feudal, tá? Ali naquele vídeo, ele tá bem completo, eu já tinha feito ele há um tempo e eu reaproveitei. Então eu quero retomar algumas coisas com vocês agora, porque nós ainda vamos pro livro 2, em História 1, falar de Renascimento Cultural, que eu também tenho um vídeo meu para mandar para vocês. Reformas Protestantes, que eu gravei também para enviar para vocês, tá? E a gente vai dando continuidade até chegar às monarquias nacionais, falar de absolutismo, que eu também já gravei, deixei bonitinho para poder encaminhar para vocês, tá? Então eu vou só retomar algumas ideias e esclarecer o seguinte. No nosso livro 1, nós temos História 1 e História 2. História 1, com o vídeo até feudalismo, nós encerramos o livro 1. Mas não vimos ainda História 2. Eu já gravei todos esses vídeos durante as minhas férias para encaminhar para vocês, que trata sobre a história do Brasil, tá? Desde a colonização da América Portuguesa, eu vou encaminhando para vocês agora no Microsoft Teams e também vai estar disponível lá no meu canal, tá? Seguinte, antes de vocês começarem a História 2, que ainda está no livro 1 nosso, tá? Que são 4 temas. São 4 temas que eu vou enviar, que já tá gravadinho, tudo bonitinho. São vídeos bem curtos que dá pra vocês assistirem com tranquilidade, fazerem as anotações que vocês gostam no caderno, tá? Só gostaria de retomar algumas coisinhas pra gente tomar cuidado antes de vocês assistirem o vídeo de Renascimento Cultural, quando a gente fala do renascimento comercial e urbano, que tá no mesmo vídeo sobre feudalismo, que é desde o começo até o fim, tá? Lembrar que o renascimento comercial ele dá origem às cidades novamente, não que todas tenham desaparecido completamente durante o período feudal, mas elas não tiveram tanta vivência, as pessoas começaram a viver mais do campo, isso foi algo natural que aconteceu, tá? Porque a economia feudal, ela era agrária e autossuficiente. Porém, lá no século XI, do século XI ao século XIV, o sistema feudal passou a apresentar alguns problemas com relação ao aumento da população e à escassez de terras, não tinha terra para todo mundo, com relação a problemas de impactos ambientais, porque eles usavam a terra e não cuidavam dela, então ela acabava se tornando improdutiva, isso vai gerar fome generalizada, tudo aquilo que eu comentei naquele vídeo, tá? Então lembrar que o renascimento comercial, ele é um resultado dessa crise que vai se estabelecendo no sistema feudal e uma tentativa, inclusive, da própria Igreja Católica, que organiza as cruzadas. As cruzadas nada mais eram do que expedições militares, mas de caráter religioso, que tinham objetivos, como a conquista do território de Jerusalém, impedindo o avanço dos árabes, impedindo o avanço do islamismo, conquistando então territórios considerados sagrados para os cristãos, porém também tinha o objetivo de diminuir a crise na Europa Ocidental. Então, como? Ocupando essas pessoas. Inclusive porque o filho mais velho dos nobres herdava a terra. E os outros filhos? Não tinha terra mais para todo mundo. A escassez de terras leva a igreja a organizar as cruzadas por diversas questões religiosas também. E aí a gente percebe que aquelas pessoas que iam para as cruzadas lá no Oriente encontravam produtos que não existiam aqui no Ocidente, começaram a trazer. Vão ressurgindo assim aos poucos o comércio.
formação de algumas feiras comerciais, a formação dos primeiros burgos, que eram cidades muradas, daí vem a palavra burguesia, tá? Burgo significava fortaleza, porque eles vão murando as cidades. E nós vamos perceber que esse renascimento comercial e urbano, ele vai fortalecer o rei, que tinha perdido o poder político durante o feudalismo, tá? Durante toda a Idade Média. Por quê? A gente vai entender o seguinte: esse rei, ele quer recuperar o seu poder, mas ele precisa então ter um exército permanente. Só que ele não tem dinheiro suficiente para isso. Quem é que vai financiar esse exército permanente? Essa nova burguesia. Então ali no século XIV, conforme eu expliquei no vídeo do feudalismo, né, na crise do século XIV, após a Guerra dos 100 Anos principalmente, nós vamos percebendo a formação de algumas monarquias nacionais, que vai estar num próximo vídeo, tá? De Antigo Regime que eu gravei, já está inclusive no canal. E nós vamos perceber que a aliança entre rei e burguesia é que vai permitir a formação das monarquias nacionais. Ou seja, o poder que estava descentralizado nas mãos dos senhores feudais vai passar a se centralizar novamente nas mãos do rei. E, em contrapartida, a burguesia tem o seu poder econômico. Por que é importante para a burguesia essa unificação? Porque, para que o comércio tivesse de fato lucro, ela não podia ter um preço de produto diferente em cada território, em cada feudo. E para passar pelo feudo, para haver comercialização, eles tinham que pagar a carta de franquia, pedir autorização, pagar impostos para os senhores feudais. Tudo isso era prejudicial aos burgueses. Então eles desejavam ter uma unificação, inclusive tributária, com relação aos impostos, tá? Unificação administrativa, tributária, mesmo o idioma. A gente vai perceber que as fronteiras vão se restabelecer, as monarquias nacionais permitem que isso aconteça. Então a aliança entre rei e burguesia é que permite a formação dessas monarquias nacionais, tá? Eu quis dar uma retomada só, embora tenha, tanto no vídeo de feudalismo que fala do início, do auge do sistema feudal até a sua crise, assim como eu vou retomar com vocês quando a gente estiver falando sobre monarquias nacionais, absolutismo, antigo regime, tá bom? Eu só queria realmente dar um oi, dar uma retomada aí para dizer que a história número 1, no livro 1, a gente encerrou, então a gente vai dar continuidade agora ao livro 2, e história 2, né, que tem ali 4 temas em 3 módulos. Eu já gravei as aulas durante as férias e vou disponibilizar agora para vocês, que trata da colonização da América Portuguesa, tá? A história do Brasil. Em vídeos bem curtos e bem fáceis para vocês entenderem, com aquilo que é cobrado no vestibular. Infelizmente, diante do tempo que nós temos, que agora está mais escasso, devido às nossas dificuldades com tecnologia e tudo mais, para vocês é difícil, para nós também é. A gente tem que se ajudar, se solidarizar uns com os outros. Então, eu estou procurando aquilo que é essencial, tá? Não se apavorem, tá bom? Não se apavorem, porque eu já tem momentos que eu tenho alguns surtos diários, assim, sabe? Eu acho que é natural diante do que está acontecendo, mas tudo vai passar. E para tudo tem um remédio, a não ser para a morte. Então, vocês vão conseguir recuperar o ano letivo do jeito que vocês conseguirem levar. Tá ótimo, não se cobrem demais. Vocês são extremamente novos, tá? Extremamente inteligentes. E tudo na vida da gente vai se encaixando da melhor maneira possível. E eu acho que o que ficou claro para nós, com tudo isso que está acontecendo, é que nós precisamos realmente uns dos outros. Tem um filme, Na Natureza Selvagem, não sei se alguém já assistiu, porque ele vale muito a pena, uma reflexão bárbara sobre a vida. Lá eles falam muito claramente que uma sociedade não pode funcionar se ela não for compartilhada. Então a palavra-chave é essa, compartilhar. Então vamos compartilhar tudo aquilo que nós pudermos, conhecimento, solidariedade, afeto, tá bom? Um beijo, bons estudos, e eu vou disponibilizando os vídeos para vocês, tá ok? E eu tenho uns bebês peludos aqui que querem ficar no colo o tempo todo. Trabalhar de casa tem dessas, né?